Pessoal, bom dia. Estamos aqui com o nosso 12º episódio do Tem que Manter Isso Viu, nosso podcast semanal sobre qualquer coisa que nos dê na telha. Como a gente prometeu na semana passada, hoje a gente vai falar sobre o Estado, né? O Estado, que é um tema bastante genérico. Então a gente vai tentar, primeiro, a gente vai tentar passar um pouco assim algumas ideias sobre da onde vem essa ideia de Estado, e depois tentar caminhar para alguma coisa assim do tipo como que isso afeta nossas vidas hoje, que posições que existem sobre isso daí. Estou aqui como sempre com o meu amigo Rafa. Rafa, dá um oi para a galera. Alô, galera, bom dia a todos que estão nos ouvindo, e hoje vamos falar sobre esse tema importantíssimo, né, no qual todos estamos introduzidos, estamos todos dentro de algum estado, provavelmente o Brasil, agora, pelo menos os que me ouvem em português. Eu propus esse tema porque, claro, hoje em dia a gente ouve o estado máximo, o estado mínimo, o estatismo, as empresas estatais, as privatizações, e parte do que me propeliu a sugerir esse tema é justamente isso, que a gente fala do Estado já de uma forma bem natural, porque acredito que 100% das pessoas que vivem hoje no planeta nasceram dentro de algum Estado. Então, o ser humano tem essa capacidade. A criação de algo que antes não existia, não era definida, né? E não era imposta, até de certa forma podemos dizer que o Estado é uma imposição. Os seres humanos têm essa capacidade de naturalizar isso e considerar como, afinal, isso sempre existiu, né? E dentro da timeline do universo, né? O Estado é algo bem recente. Então, algo que para nós pode parecer super óbvio, tem as suas origens, e as suas origens estão logo ali atrás. Então, foi por isso que eu propus o tema. Acho que vai ser bem legal conversar um pouco sobre isso, sempre de uma perspectiva não especializada, tirando, claro, o Gus, que é filósofo, e vai falar agora um pouco para a gente sobre o Hobbes, né, e sua obra, a sua obra mais emblemática, que é o Leviatã. Então, eu peço a quem estiver nos ouvindo, qualquer incorreções que a gente vir a cometer aqui, você pode se manifestar. Então, aqui não estamos... Na verdade, nós estamos cagando regras, provavelmente, mas abertos a qualquer contestação. Então, esse é o ponto. Então, Gus, por favor, uma introdução à obra do Hobbes, que é algo que a gente sempre ouve falar na escola. Seria muito, muito legal que todos lessem, e eu sei que você se deu a esse trabalho. Beleza. Pois é, e bom você ter falado isso, né? Porque às vezes a gente vai falando um monte de coisa aqui e parece até que a gente tá, sabe, sei lá, morrendo de certeza, né? E na verdade, cara, boa parte das vezes é o jeito de falar, né? Quer dizer, tem várias dessas coisas que a gente diz aqui, são inúmeros os pontos de vista, e sempre vai ficar mais interessante se a gente for eventualmente contestado ou criticado e ajustado e aí, em alguns desses pontos. Sobre o Leviatã do Hobbes, né? Também não sou nenhum especialista, né? Embora, né, eu estude filosofia, meu lance é filosofia antiga. Para quem viu nosso programa sobre metafísicas, acho que isso deve ter ficado bem claro. Mas, cara, como disse o Rafa, a gente escuta falar disso na escola, né, do Hobbes e do Leviatã na escola, a gente escuta, e no curso de filosofia, eu acho que todo mundo tem ao menos uma disciplina em que você lê um pouco do Leviatã. Eu diria até assim, o Rafa falou assim, acho que todo mundo devia ler. Eu também acho que todo mundo devia ler, mas de verdade eu acho que não dá para ler o livro inteiro. Tem umas partes bem xaropes que, cara, enfim, faz lá umas exegeses bíblicas, tem umas coisas que você olhar e falar assim, cara, do que esse cara tá falando, né?
Mas lá, inclusive lá na fanpage do Tem que Manter Isso Vivo, eu coloquei um link para uma versão do Hobbes. O texto é de de tralalá, até esqueci a data aqui, mas enfim, é do início do que a gente chama de Idade Moderna, século XVI, XVII, e ele é do século XVII, na verdade, se não me engano, mas enfim, depois alguém confirma. Então ele já é domínio público, e na verdade eu coloquei lá, o trecho que eu vou comentar aqui rapidamente é sobre um núcleo de capítulos em que ele está terminando de falar sobre o que seria, assim, digamos, a concepção de homem dele, e passando para falar da concepção de comunidade, né, que em inglês lá está Commonwealth. E isso é interessante porque bom, o livro ele quer justamente trabalhar no estabelecimento de uma espécie de que tipo de governo é o mais adequado, e o contexto em que ele foi escrito é um contexto em que a Europa estava, cara, completamente afundada numa guerra civil terrível, né? A gente tem essa, né, evidentemente que, cara, a gente passou no século XX pelas duas grandes guerras mundiais, que foram eventos horríveis que aconteceram ali, principalmente na Europa, mas tem, vamos dizer assim, um histórico de conflitos naquele continente mais antigo, e uma das fases mais terríveis é essa fase que sucedeu ali o momento da Reforma Protestante. E naquele momento o que aconteceu é que, bom, a Reforma Protestante rapidamente se deslocou do campo religioso para o campo político. E você começou a ter uma série de conflitos dentro desses estados que existiam na época entre, sei lá, entre católicos e protestantes. E, cara, as pessoas já não estavam mais discutindo se a salvação é pela fé ou não. As pessoas estavam querendo matar uns aos outros porque um era católico e outro era protestante. A gente teve né, para quem viveu no século XX, a pessoa talvez aí com 30 e tantos anos, aí, entre 30 e 40 anos, talvez tenha uma vaga memória aí do conflito que tinha na Irlanda, né? Tinha aquele exército republicano irlandês, né, tinha o U2 que tinha, né, que vivia ali na Irlanda e tinha várias coisas políticas em torno disso, que justamente era a ideia do conflito entre católicos e protestantes, que enfim, chegou no século XX ainda na Irlanda, que assim, em alguns aspectos tinha uma espécie de atraso nesse sentido, mas de fato o centro dessa guerra civil que rolava em vários desses países na Europa era o problema das facções protestantes e católicos. E aí essas pessoas como Hobbes e outros caras que foram surgindo nessa época, vários inclusive dessa galera do ceticismo que recuperou o ceticismo antigo, o objetivo deles era tentar dar uma solução para esse problema. Como é que as pessoas vão viver em paz, sendo que tem religiões diferentes e tal, no contexto do que o Hobbes está escrevendo. E aí quando ele começa a falar sobre... Por que isso é importante, né? Porque a ideia que ele vai ter de Estado, ela tem um pouco a ver com como você pode criar um ambiente em que as pessoas possam conviver sem umas lutarem contra as outras por aquilo que elas consideram sendo o seu direito. E aí ele começa a desenvolver ele monta uma espécie de ficção histórica, né, para tentar entender de onde que veio a organização humana, né, nessas famílias e depois eventualmente em grupos maiores, clãs, né, cidades e tal, de onde vem o fundamento disso para você poder dizer que existe que existe tal coisa como um Estado e quais são digamos assim, as funções e prerrogativas desse Estado. Então eu vou tentar passar rapidamente sobre isso, porque vocês vão ver que, na verdade, é muito curioso. Eu até falei, estava comentando com o Rafa fora antes de a gente entrar ao vivo, que grande parte das coisas que está escrito lá no Hobbes, quando você lê, você meio que concorda com elas, porque a impressão que eu tenho é que, de alguma forma, elas passaram a fazer parte do senso comum. Assim, tipo, não sei, eu acho que não tem uma visão muito diferente dessa que possa contrastar com ela. Tudo que a gente tem sobre o Estado no Ocidente
de alguma forma remete a isso que o Rob estava falando. Claro que eventualmente isso foi sendo ajustado, né? Afinal de contas, o Estado que ele conclui lá, a melhor forma de governo que ele conclui, por exemplo, é uma monarquia absoluta. É evidente que a gente não concorda com isso, mas essa ficção, essa narrativa, né, ficcional que ele cria para dar uma espécie de história do Estado, né, da humanidade, da sua organização em forma de Estado, ela é muito facilmente aceita pela gente porque ela faz sentido, né? E o interessante, na verdade, quando você lê esses capítulos lá do Leviatã, que vai do 13 ao 19, mais ou menos, você percebe coisas com as quais você fala, pô, é isso mesmo. E na verdade, alguns detalhezinhos que às vezes você não pensa sobre eles, mas que, cara, você fala, pô, isso tem a ver. Né? Então, assim, vou tentar ser bem sucinto para a gente poder falar de outras coisas. Então, a primeira coisa é a seguinte, né? Todo mundo já ouviu falar daquela história da ideia de a guerra de todos contra todos, né? Tem até algumas pessoas que atribuem ao Hobbes uma frase que diz alguma coisa do tipo assim, o homem é o lobo do homem, mas na verdade nem é do Hobbes essa frase, mas ela tem a ver com essa ideia de guerra de todos contra todos, porque ele diz o seguinte, naturalmente, os seres humanos, eles têm eles têm a necessidade e o desejo de sobreviver e ter uma vida boa, né? De ter vida boa no sentido mais trivial possível, quer dizer, ter aquilo que ele precisa para comer e ficar tranquilo, ficar em paz. Esse é o termo que ele usa. E o problema é o seguinte, né? Então o homem naturalmente tem esse desejo e como ele tem esse desejo e a princípio o objetivo da vida dele é sobreviver e ficar em paz, ele teria o direito natural, ou seja, natural no sentido antes de ele se tornar, sei lá, digamos, cultural, antes de ele se tornar alguma coisa já dentro do interior de um Estado. Então, um direito que pertence a ele por natureza, que é o de lançar mão de todos os meios que ele tiver à sua disposição para garantir a sua sobrevivência e o seu bem-estar. Né? E isso se estende para aqueles que estão em torno dele, então a família, enfim, os amigos, essas coisas assim, e tal. Então, isso significa, num primeiro momento, que quando eu vejo um outro homem que, por alguma razão, né, vamos supor que eu tenho uma opção, eu estou lá isolado lá no meu lugar, estou criando lá uns animais, eu tenho lá uma plantação, tenho uma, né, enfim, esse pessoal aí na época era bastante, a visão é bastante machista, então a ideia de que tem um homem e ele tem mulheres, e as mulheres né, em torno dele são uma espécie de posse dele. Quando aparece um outro homem lá no horizonte, esse outro homem, por inveja, ou porque ele, por alguma razão, não tem todas as coisas que ele precisa para poder sobreviver ou para poder se sentir bem, ele pode ameaçar aquilo que pertence a esse primeiro homem e, a princípio, ele tem o direito de, enfim, ou de atacar aquele cara para tomar as posses desse cara para ele, porque, afinal de contas, ele tem o direito de lançar mão de tudo que ele precisa para poder sobreviver. E o outro, né, quando ele vê esse segundo, ele pode pensar assim, bom, aquele cara, porque não tem nada que o impeça, pode vir querer tomar minhas coisas. Então eu tenho o direito de ter uma ação antecipada e de atacá-lo preventivamente para que ele não tome minhas coisas. E aí, de forma bem resumida, nós estamos num estado de guerra, porque não tem nenhuma garantia para nenhum indivíduo de que o indivíduo do lado dele não vai, a qualquer momento, se levantar e matá-lo ou causar algum dano para ele, para poder tomar as coisas dele, enfim, ou que seja para ele se sentir seguro, né? E também a gente tem essa ideia, essa capacidade de fazer esse negócio que hoje em dia o pessoal chama de teoria da mente, né? Ou seja, da mesma forma que eu posso olhar para aquele segundo ser humano como uma ameaça, aquilo que envolve meu bem-estar e as minhas posses, etc., eu consigo prever que ele também vai pensar dessa forma e, portanto, que a qualquer momento ele pode me atacar simplesmente por ter medo de mim, de que eu posso fazer uma coisa contra ele. Então, nessa situação, a gente está em pé de guerra, porque a qualquer momento um pode atacar o outro e talvez seja mais vantajoso alguém atacar primeiro. Inclusive, quando a gente falou de inteligência artificial, acho que surgiu, né, uma dessas ideias, né, que alguma dessas inteligências artificiais que estão trabalhando chegou à conclusão de que uma das atitudes mais inteligentes para poder garantir lá a completude lá da tarefa que ela tinha em questão seria ela agir antes ou atacar primeiro, enfim, numa simulação de guerra, porque
isso aumentaria as chances dela de ser bem sucedida. Então é mais ou menos isso que passa na cabeça do sujeito, e então tá todo mundo em pé de guerra. E aí, se você expandir isso um pouco, quer dizer, alguns desses humanos, eles podem ter alguns caras mais próximos, por exemplo, a família, etc., e chegar à conclusão de que eles podem se organizar e se juntar num grupo um pouco maior para fazer frente a um outro grupo. Né? E nesse sentido, eles entendem ali que eles têm mais ou menos os mesmos interesses, eles conseguem se juntar, fazer frente e tal, mas de todo modo, está todo mundo em pé de guerra, é basicamente isso que ele está falando. Mas o mais importante fixar sobre isso é a ideia de que, a princípio, se você não tem nenhuma outra instância que regula quais são os direitos das pessoas, todo mundo tem direito a tudo. E todo mundo ter direito a tudo significa que, cara, eu tenho direito, inclusive, de atacar o meu vizinho para poder tirar dele aquilo que está com ele, porque eu tenho direito àquelas coisas também. Esse seria o estado natural do homem. E aí o Hobbes fala, cara, isso é inviável, as pessoas vivem com medo. Essa situação leva a um estado constante de guerra, que é o contrário do interesse das pessoas, que é ficar num estado de paz e bem-estar, e, portanto, precisa passar desse ponto e pensar em como obter um estado de paz. E aí surge a ideia de você de constituir alguma coisa, alguma instância, alguma entidade que seja capaz de arbitrar entre uma pessoa e outra pessoa, para poder garantir que elas possam conviver em paz, sem que uma se volte contra a outra. E o modo como isso acontece, segundo o Hobbes, também é natural, e não necessariamente é explícito, é através de um contrato. Em determinado momento, as pessoas chegam à conclusão de que elas precisam abrir mão do seu direito sobre tudo, né? Ou, digamos assim, de parte do seu direito sobre tudo, preservando, por exemplo, o seu direito à sua própria pessoa, etc. Né? Desde que a ideia seria a seguinte, ela abrir mão do seu direito sobre tudo até o ponto em que isso não entra em conflito com o seu direito, ou a sua prerrogativa de garantir a sua própria sobrevivência. Então, você abre mão dos seus direitos até esse ponto, né? Você não vai abrir mão do seu direito à vida, mas você abre mão, a princípio, de todos os outros direitos, e concede isso para uma entidade que o Hobbes chama de pessoa, mas aí tem que entender pessoa não como um indivíduo da espécie humana, mas como uma entidade, uma espécie de pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica passa a receber todos os direitos, ela passa a ter direito a tudo, inclusive, né, todos os direitos que as pessoas individuais, que os indivíduos abriram mão, essa pessoa passa a ter direito sobre isso, e aí ela vai distribuir os direitos que ela adquiriu dos indivíduos de volta para eles, de alguma maneira, mas garantindo que nenhum direito de um se sobrepõe ao direito do outro. Né? Essa pessoa, o Hobbes chama de soberano. E aí você fala, soberano é o rei? Então, cara, é o rei, mas tem que entender o seguinte, é uma pessoa jurídica. Então, essa é uma coisa muito interessante lá do Hobbes, que essa pessoa, na verdade, ela pode ser de três tipos. Ela pode se manifestar na forma de um indivíduo, e aí você tem uma monarquia. Ela pode se manifestar na forma de um grupo de pessoas, né? Ou seja, mais de um indivíduo, mas não a totalidade dos indivíduos. E aí você tem o que ele chama de uma aristocracia, ou seja, o governo de um... termo significa, na verdade, o governo dos melhores. Mas a ideia é essa, né? Elege-se ali um grupo de pessoas que vão tomar conta dos direitos da comunidade como um todo. Ou essa pessoa pode se manifestar na forma de uma assembleia de todos, que é o que eles chamam de democracia, na verdade, que é onde todos governam na forma de assembleia. A decisão da assembleia é soberana em relação ao que o indivíduo enxerga como seus direitos. E aí, porque as pessoas abrem mão então dos seus direitos e transferem para esse soberano passa a ter o controle total sobre todas as pessoas, mas ele vai distribuir de volta, digamos assim, os direitos para as pessoas, mas de uma forma controlada e de uma forma que isso não interfira no direito das outras. E a forma dele garantir isso é também distribuir certos deveres, né? Então vem essa ideia de direitos e deveres, então as pessoas vão ter certos deveres para cumprir em relação à comunidade, para ter, entre aspas, direito aos seus direitos. Esse soberano, ele é o único ente que tem o poder de arbitrar quando surge um conflito, né? E ele deve atuar antes que as pessoas entrem novamente em guerra. Então, quer dizer,
quando uma pessoa se considera que ela está sendo lesada num direito, numa coisa que ela acha que ela tem direito, e outra pessoa acha que tem direito à mesma coisa, isso surge um conflito, a ideia é que essas pessoas têm que levar isso para que o soberano decida, e a decisão do soberano tem que valer. E esse é um dos elementos do contrato, quer dizer, você abre mão dos seus direitos e você dá ao soberano o direito dele arbitrar sobre eventuais conflitos. E o que ele arbitrar, você tem que cumprir. Se você não cumprir, o soberano tem direito de aplicar sanções a você. Você pode ser preso, morto, etc. Enfim, as coisas que vão lá. Claro que na época do Hobbes não tinha separação de poderes, isso foi evoluindo, né? No Estado moderno a gente dividiu 3 poderes para não ficar tudo concentrado na mão de uma só entidade, essa coisa foi evoluindo, mas a coisa básica está lá. Quer dizer, eu acho que o importante da gente fixar disso em primeiro lugar, o que vem primeiro são direitos, mas num segundo momento a gente abre mão dos direitos e para poder obter os direitos novamente a gente tem que a gente acaba se vendo obrigado a cumprir alguns deveres. Então tem uma espécie de contrapartida e isso é estabelecido contratualmente. Mesmo que, vai dizer o Hobbes, isso não esteja escrito num papel, esse contrato foi assumido tacitamente por todos os indivíduos, e isso pode ser percebido pelo seu comportamento. Quer dizer, a partir do momento que você se tornou maior de idade e você resolveu continuar vivendo no estado em que você vive, isso significa que você aceitou aquele estado. Se você não quisesse isso, você tinha que ir embora, tinha que ter ido viver na floresta, sozinho, ermitão, em algum lugar. Tá? Então, assim, acho que do Hobbes basicamente é isso. Claro que tem detalhes muito interessantes, de repente durante a conversa eu abordo mais algumas coisas, inclusive algumas coisas que eu fiquei bem chocado, que eu não tinha parado para pensar e reflete algumas questões que estão rolando no Brasil, mas basicamente acho que em termos de introdução é por aí, né? Rafa, o que você tem para dizer aí sobre isso? Então, interessantíssimo. Já na escola, né, a gente sempre tem essa referência de que o Estado entra para evitar que os homens matem uns aos outros, né? Justamente porque, apesar de ser um livro do século XVII, digamos, essa parte violenta do homem ainda não estava resolvida, como, me parece, continua a não estar. Eu só queria dar 2 exemplos, né, de como livros acabaram sendo, depois de serem lançados, acabaram influenciando a humanidade de forma significativa. E eu nem vou falar por livros óbvios, tipo a Bíblia, né? Na verdade, um vai ser óbvio, mas esse que eu vou comentar primeiro, não. Então, claro, eu já citei aqui em outros episódios sobre como o livro do Elias, né, o Processo Civilizador, me marcou esse ano. E um dos exemplos que ele dá, ele trabalha muito com o período medieval, é um texto do Erasmus de Roterdã, eu não vou lembrar o nome do texto agora, até porque acho que ele estava em latim, que é do século XVI, acho que é do século XVI ou do século XV, mas achei muito curioso que o Elias diz que esse é um dos textos mais copiados na época, no período medieval, e a gente sabe que, claro, isso é pós-imprensa, eu acredito, ou antes da imprensa? Bom, não sei, acho que é antes da imprensa, ou está quase ali com a imprensa, mas independente do método que isso foi copiado, mesmo na imprensa medieval, não era algo muito simples. Então, de toda forma, foi um livro best-seller da época, né? E, na verdade, não é um livro, é um tratado que um rei, eu também não vou lembrar que rei que é, porque os reinos daquela época também eram bem fragmentados, então pode ser um rei de algum estado de não sei onde lá na Europa, pede para o Erasmus de Roterdã, que era um intelectual da época, né, teólogo, filósofo, enfim, escritor, ele pede meio que umas dicas para o filho dele, que era príncipe, tipo, o filho dele acho que ia fazer 15 ou 16 anos, e ele encomenda do Erasmus de Roterdã coisas que você acha que meu filho precisa saber
enfim, se um dia ele vier a assumir esse reino, mas acho que ele pede mais um lance para a idade dele, assim. E o Erasmo de Roterdã compila esse tratado, que, na verdade, na época não foi escrito dessa forma, mas hoje você lê, é um livro de etiqueta. Ele escreveu um livro de etiqueta para um moleque de 15, 16 anos. E nesse livro, nesse tratado, ele lista o que dá dicas, digamos, para homens, para adolescentes, mas ele lista muito questões de comportamento. Então, assim, coisas que impressionam muito quando você lê hoje, porque você percebe, uma pergunta que se faz aí, se esse cara não tivesse escrito isso, será que a gente ainda hoje agiria da mesma forma? Como assim? Pô, é absurdo, assim, ele chega e fala, ó, quando chegar a comida na mesa, deixa os mais velhos se servirem primeiro. Como naquela época talher não era algo popular, né, todo mundo tinha talher, se comia com a mão. Então ele dava, ó, aí ele explicava que já tinham sido introduzidos talheres, mas os talheres eram para pegar a comida e pôr no prato. Então se você pegar o talher para pegar a comida e colocar no prato, você não deve levar esse talher à boca, porque, enfim, você vai contaminar, ou enfim, não é polido fazer isso. E não misture o talher dos pratos, mantenha o talher de determinada comida naquela comida. Procure lavar a mão antes de te sentar à mesa. Procure não peidar e arrotar na mesa. Então, assim, é impressionante, porque isso é parte do argumento do Elias, dentro do que ele chama de processo civilizador, esse marco, né, que introduz um conceito que hoje, porra, se você peidar na mesa ou arrotar na mesa, você está, tipo, isso é incivilizado. Então, eu trouxe isso como um exemplo, né, de como um livro introduz um conceito de forma totalmente diferente do que talvez essas etiquetas foram introduzidas às sociedades, né, e depois o Elias vai pegar sobre como, obviamente, né, o grande divulgador dessa questão civilizatória em torno dos costumes foi a França, que era uma grande referência ali para o que se conhecia por civilizado, e isso se espalhou pelo mundo, essas questões de etiqueta. E hoje isso já é naturalizado, que foi um pouco do que eu falei na introdução. E o outro livro que eu queria citar é o Maquiavel, o Príncipe, né? Que ele escreve relacionado e até um pouco antes, século XVII também, o Príncipe, se não me engano, e é antes do Leviatã, coisa de 50 anos, mais ou menos. Então, claro, eram conceitos que estavam, né, sendo introduzidos ali naquele zeitgeist ali da Europa pós-medieval ali, já do colonialismo, né, do mercantilismo e tal. E o Maquiavel também, ele parte de uma coisa para falar de outra coisa, quer dizer, parte dessa coisa, e no fundo hoje a gente lê Maquiavel com outros olhos, né, sobre a questão do príncipe também, dessa perspectiva absolutista, entre que ele não precisa ser bom, ele pode parecer bom, e hoje isso já faz parte do tecido das relações humanas, né, e a gente, às vezes, ao não identificar esses marcos temporais, onde essas ideias foram introduzidas, a gente naturaliza essas questões e não consegue entender que os defeitos do Estado, se há defeitos no estado atual do Estado, né, porque ele foi uma solução encontrada não vou dizer por tentativa e erro, mas foi uma ideia que plantada em determinado contexto foi a mais apta para resolver os problemas que a gente carrega com a gente até hoje, questões de violência. O próprio Elias diz que uma medida de civilização é a distância de determinado povo da violência. Quanto mais distante da violência natural está um povo, mais você pode medir isso dentro do processo civilizador. E você falando, eu me lembrei de algo que eu não sei se eu já citei em alguns episódios também. Enfim, eu vou até parar de falar isso, vou voltar a citar, porque todo episódio eu vou falar de alguma coisa que eu posso ou não ter citado em outros episódios.
Tem um documentário muito interessante, o Herzog, que é o Cave of Forgotten Dreams, né, a Caverna dos Sonhos Esquecidos. Eu não conheço o nome que lançaram em português, mas seria mais ou menos isso. Que o Herzog, ele entra pela primeira vez, né, com câmeras e tal, dentro de uma caverna descoberta nos anos 90, em algum lugar da França ali, que essa caverna, até ser encontrada, ela ficou fechada por 30 mil anos, pelas estimativas que os cientistas fizeram. Enfim, é fantástico, não só porque o Herzog introduz muito bem o tema e tenta colocar, porque foi o primeiro filme em 3D que ele fez também, então ele tem todo aquele trabalho de tentar captar e trazer à tona, apesar que eu também não vi em 3D, eu vi em 2D mesmo, mas ele tenta trazer à tona mais ou menos as sensações que as pessoas que moravam naquela caverna tinham. Então, você já percebe ali, claro, né, tem as pinturas rupestres, que uma parte do documentário é bonita, explica que essas pinturas eram feitas provavelmente à noite, porque de dia eles estavam caçando, né, e tentando procurar coisas para se alimentar, e por ser à noite elas eram feitas à luz não é lareira, né, enfim, esqueci, da fogueira. Então, o próprio desenho reflete esse movimento das chamas e tal, enfim. Mas indo direto ao ponto. Ali já era uma comunidade organizada, obviamente tribal, que compartilhava responsabilidades, homens, mulheres e crianças, já tinham traços de culto aos mortos e a seres mais, enfim, tinha um tipo de religião ali já primitiva, né? Pelo menos é o que deduzem a partir de um crânio de um urso colocado em cima de uma rocha que parecia até uma mesa, né? Não era uma mesa, mas servia como uma mesa. Então tem esse crânio desse urso. Então provavelmente dizem que pode ter algo ritualístico. E aí eles, passavam o dia caçando, tal, essa coisa foi antes, foi o Paleolítico Superior, a época deles, que é de 50 mil a 10 mil anos antes de Cristo, ou a 10 mil anos atrás, né? Então também foi antes da agricultura, enfim, que começou ali a partir de 11 mil, 10 mil anos atrás. E eles se organizavam em tribos, porque, enfim, era a forma melhor deles sobreviverem. E provavelmente, né, eu acho que o documentário chega a citar que eles viviam entre pessoas ali naquela caverna, e com certeza eles tinham, nesse período, problemas com outros grupos tribais que eventualmente eles encontravam. Claro que eles tinham uma região gigantesca para poder sobreviver e trabalhar e comer e conviver, mas eles em algum momento encontravam grupos que também eram de seres humanos e tinham ali as suas diferenças, né? Que provavelmente era a questão de tribo, né? As tribos elas se organizam assim. Então eu estou contando isso para dizer que faz parte da nossa constituição, da nossa seleção natural, da qual a gente esteve sujeito, essa questão de proteção, né, do nosso território, e a gente dá um privilégio para quem convive com a gente. E eu estou falando de convive, né, porque eu estava lendo um paper que saiu agora na Nature, que os cientistas tentaram identificar em algumas culturas, e isso hoje em dia, se o conceito de raça ele tem um reflexo genético, ou ele é só um conceito cultural. E o que eles descobriram é que a genética humana ela tem uma correlação maior com linguagem do que com alguma classificação genômica objetiva. Então, quando você pega hoje de diversas formas, né,
em diversos lugares e tenta traçar uma ancestralidade genética das pessoas, você descobre que existe uma forte correlação que é a linguagem, né? Então, assim, o que faz as pessoas, digamos, construir uma identidade genética, ou o que fez na maior parte do tempo, não eram a ver questões visuais de pele, né? E quando eu digo questões visuais, é porque o conceito de raça, ele está atrelado quase que 100% à visão. Você vê a pessoa diferente. Mas se você não pudesse ver essa pessoa e conversar com ela, dificilmente pela voz você ia identificar que tipo de olho ela tem, qual é a cor da pele dela, a grossura dos lábios, entendeu? Então, raça é um viés visual moderno, podemos assim dizer, porque as pessoas, enfim, quiseram atribuir aí a quesitos visuais, se a pessoa é assim ou assado, o que esse paper da Nature mostra que não existe essa questão de raça da perspectiva genômica. Ela tem uma correlação muito mais forte com a linguagem. Sobre esse lance visual, tem até um comediante negro americano, Dave Chappelle, que tinha um programa nos anos 00, Chappelle Show, que ele tinha um personagem que era um negro que nasceu cego numa região de supremacistas brancos e foi criado no Ku Klux Klan. Então, ele não sabia que ele era negro, entendeu? E ele agia como se fosse um supremacista branco. E aí uma das piadas é que ele se separou da mulher dele quando descobriu que ele era negro, porque ele falou, como assim ela teve coragem de casar com um negão, entendeu? Tipo assim, piada para essa questão visual, né? Ele lidava de forma cômica com essa parte trágica, que é nós atribuirmos a quesitos visuais a diferenciação entre as pessoas, o que é um absurdo. Finalizando esse primeiro trecho aqui do meu comentário, que aí um outro estudo mostrando como os aplicativos e os sites de relacionamento online, tipo Tinder, né, Match, entre outros, eu esqueci o nome daquele que faz um cálculo para saber a proximidade que você tem de uma pessoa ou outra, de toda forma eles estão mudando a natureza da sociedade. Esse é o título do estudo, né? Primeiras evidências que relacionamentos online estão mudando a natureza da sociedade. Porque eles pegam uma linha temporal e conseguem medir o aumento de casamentos interraciais, e quando eu digo interraciais, obviamente não é só negros e brancos, é a raça, entre orientais e ocidentais e tudo mais, isso aumentou, e principalmente casamentos de casais, eu não vou falar do mesmo gênero, mas também principalmente do mesmo gênero, mas o que eu quero dizer é do gênero que a pessoa tem interesse em se relacionar, se ela é bi, se ela é trans, se ela é qualquer coisa que ela se sente bem em ser e ela, né, quer se relacionar com pessoas de gênero X ou Y, Z, tanto faz, ela se sente à vontade ao fazer isso a partir desses aplicativos. O que também, para mim, mostra uma maior conexão entre linguagem, né, e compatibilidade cultural do que simplesmente questões raciais. Então, bom, beleza, Rafa, você falou de cavernas, você falou do quê? Eu quis, nesse primeiro bloco, falar um pouco sobre essa complexidade, né, da linhagem humana e dos aspectos culturais que nos fazem ser diferentes uns dos outros, porém, quando a gente consegue encontrar uma mesma língua, uma mesma forma de se comunicar, a gente tende a se aproximar das pessoas como seres humanos. E o Estado, conforme o Gus falou, ele vem justamente para tentar mediar as diferenças entre as pessoas, porque sem um Estado, a violência vem à tona e as pessoas se matam. E o Estado, num primeiro momento, e algo que existe até hoje, tem o domínio da violência. Então, quando a gente vê nas manifestações, de forma naturalizada,
a polícia descendo o cacete no próprio povo, é porque o Estado, com muita naturalidade, né, e sem qualquer cerimônia, desce o cacete em cima das pessoas e quem revida vai preso, entendeu? Então foi a forma, como eu quis desenvolver citando Elias, dessa violência ter uma pessoa só que pode exercer ela, que seria o Estado. Então, enfim, para eu não me alongar muito, mas o Estado hoje está aqui para mediar a diferença entre as pessoas, e nessa ele ganhou outras atribuições a partir do Hobbes, que hoje a gente está colocando em pauta, que eventualmente são as estatais, o Estado mínimo, o Estado máximo, e aí eu volto a minha bola para o Gus, porque senão, enfim, eu tenho outras coisas para comentar aqui também mais tarde. Bom, só uma coisa, a vantagem da gente falar esse negócio de dois é que a gente pode pesquisar umas paradas enquanto o outro está conversando, né? O livro do Erasmo de Rotterdam, e a gente vai pôr isso lá nas referências, lá na nossa postagem do Medium, mas mas o nome dele é interessante, na verdade. É um manual de boas maneiras para crianças, né? Quer dizer, um dos textos que mais influenciou a civilização ocidental é um manual de boas maneiras para as crianças, onde ensina-se, entre outras coisas, que você não deve peidar à mesa. Mas, enfim, outra coisa, as cavernas são cavernas de Chauvet, na França. E eu me lembrei de algumas coisas, porque, como você falou sobre cultura, né? Uma das coisas que o Hobbes coloca ali, e, cara, isso é natural na época dele, é que essa característica que levou ao desenvolvimento do Estado seria uma característica dos seres humanos, porque os seres humanos são racionais em oposição aos animais que são irracionais. Inclusive, ele fala uma coisa interessante, que é o seguinte: você não tem como entrar numa aliança ou estabelecer um contrato para formar um Estado com os animais. Porque os animais... Mas é interessante ao mesmo tempo, que quer dizer, por um lado, porque os animais não têm certa racionalidade que ele considera humana, mas ao mesmo tempo ele dá margem para você interpretar ele até de forma um pouco mais, digamos assim, avançada do que isso. Porque ele diz justamente um ponto que você tocou, Rafa, que é o seguinte: nós não compartilhamos de uma linguagem com os animais que nos permita entrar em acordo com eles, e ao ponto da gente poder ter certeza de que eles pelo menos vão se dizer enquanto indivíduos, que eles vão cumprir um determinado acordo que está sendo proposto pela gente. E nesse sentido não tem como então a gente formar um Estado com os animais na perspectiva do Hobbes. Isso me fez lembrar de um outro negócio que eu vi depois a gente compartilha o link também, que na National Geographic os caras publicaram ali um dado de uma pesquisa em que os pesquisadores descobriram entre uns cachorros, se não me engano, uns cachorros selvagens da Austrália, que eles se organizaram numa espécie de sociedade em que eles têm, né, lideranças. Isso tem em vários grupos, né? Você tem chimpanzés e outros, assim. Na verdade, mesmo esse tipo de atitude também tem em outros grupos, mas no caso deles, eles têm uma maneira bem sofisticada de decidir os rumos da matilha, sei lá como é que fala, esse coletivo de cachorro, através de um sistema de votação, em que qualquer um dos membros do grupo pode propor a votação, e a votação é sempre no sentido assim: vamos sair para procurar comida, né? Então qualquer um dos membros do grupo pode propor a votação, mas aí tem umas diferenças hierárquicas lá, né? De modo que para um membro menor conseguir propor a votação, ele precisa de um apoio de uma quantidade maior de membros. Se for o líder, basta ele pedir, todo mundo tem que votar. O fato é que quando alguém propõe a votação, eles se reúnem lá, fazem lá, não sei se eles fazem um círculo, mas de todo modo eles se juntam, e eles têm algumas vocalizações e sonorizações, sendo que a principal delas é um espirro. Ele dá aquelas espirradas de cachorro. O espirro é quando ele diz: eu voto a favor. E aí, quando tem lá uma determinada quantidade de espirros, nesse momento dessa reunião deles, se a maioria espirrar, e aí, enfim, eles saem para caçar. E se não for aprovada, né, essa proposta de saída para caçada, eles param e continuam onde eles estão. E diz que a maior parte das vezes, sei lá, tem uma quantidade, eu não vou lembrar aqui agora, mas assim,
de X vezes, um pouquinho mais da metade das vezes, eles não saem, a votação dá errado. Quer dizer, eles se reúnem e falam, vamos sair para caçar, o pessoal delibera, porque eles têm outras vocalizações e outras coisas que eles meio que estão conversando entre si, e de repente eles começam a votar. E na maior parte das vezes, que não é assim uma quantidade gigantesca, não eles iam morrer de fome, evidentemente, mas acontece muito de de a votação dar em nada, e aí tem que esperar um pouco mais até alguém propor de novo a saída. O fato é que isso é um indício de que, na verdade, aquilo que o Hobbes escreveu como sendo algo natural e que surge naturalmente nos seres humanos, também pode estar surgindo também de forma talvez menos sofisticada do que nos seres humanos em outras espécies de animais. E aí esse exemplo aí dos cachorros. Outra coisa que você mencionou que é muito importante é esse lance do monopólio da violência, né? Então, quer dizer, uma das principais razões para o surgimento do Estado é encerrar a violência, né, dos indivíduos humanos contra os indivíduos humanos. E uma das coisas que a gente abre mão ao aceitar o Estado é abrir mão de cometer violência contra o outro e entregar o monopólio da violência para o Estado. E achei muito interessante você falar isso, quer dizer, que quando, né, nesses momentos que surgem manifestações, o Estado muitas vezes reage de uma forma que parece até mesmo natural. É quase assim, se tem algum tipo de manifestação que vai contra uma ordem do Estado, é esperado pelas pessoas, e de fato isso geralmente acontece, que o Estado reaja de forma violenta. E claro, todo mundo fica indignado, evidentemente, porque você vê policial batendo nas pessoas e cara fala, pô, o cara não pode fazer isso. O problema é que, em certo sentido, ele pode. Agora, é evidente que no nosso estado, no estágio em que nós estamos no desenvolvimento da nossa civilização e do nosso estado, nós criamos leis para impedir que o Estado abuse de violência. E é evidente que esses vários casos que a gente tem visto aí, né, no mundo inteiro, né, aqui no Brasil e outras partes do mundo, de violência policial, é evidente que que essa violência está sendo usada de modo abusivo em relação ao modo como nós estabelecemos nas leis dos nossos estados hoje, que é o espaço da polícia. Mas, por outro lado, os governantes, quando diante de uma disruptura da ordem pública, eles estão meio que naturalmente inclinados e quase que compelidos pela força do cargo a fazer alguma coisa. E, às vezes, por não encontrar uma saída, assim, em tese, né, vamos dizer assim, né, quando não se encontra uma saída, digamos assim, negociada, parte para a violência. É claro que, do ponto de vista político, às vezes parte para a violência antes de esgotar os meios da saída negociada. Mas, de todo modo, o fato é que essa história, porque, de alguma maneira, o Estado tem o monopólio da violência e, por outro, nós temos leis para tentar controlar o próprio monopólio do Estado em termos de violência. Mas isso faz parte, digamos assim, da negociação original, que, eventualmente, a gente está tentando ajustar. Outra coisa interessante, na verdade, que agora eu lembrei de outro dado interessante da leitura do Hobbes, é que ele fala algumas coisas assim. Ele diz que, eu mencionei que ele fala em 3 formas de governo, né, que é monarquia, aristocracia e a democracia. E aí, na literatura política, né, desde a antiguidade, você também fala de outras coisas, né? Inclusive, o Aristóteles fala uma coisa, ele fala assim que também, né, além desses 3, também existiriam outras formas que são formas degeneradas, né? Então, por exemplo, a forma degenerada da monarquia as pessoas chamam de tirania, né? Que é quando um monarca governa segundo o seu próprio interesse e não segundo o interesse da coletividade. A forma degenerada da aristocracia, que seria o governo dos melhores, né, de um grupo de pessoas que delibera em prol das demais, seria, né, quando esse grupo de pessoas deixa de governar em prol dos interesses público, né, ele passa a governar em interesse próprio, você tem uma oligarquia. E existiria também uma forma degenerada de democracia, na verdade, enfim, que as pessoas hesitam em nomear, mas que o Hobbes diz que o melhor nome para a forma degenerada de democracia seria anarquia. E é interessante falar isso, porque, na verdade, o que significa anarquia? Significa não governo, né? E ele enxerga que a democracia, lembra que ele é um monarquista e tal, mas ele enxerga que a democracia, por ser um governo de uma assembleia de todos,
E aí você tem que entender que democracia é um pouco diferente da democracia representativa que a gente tem hoje, né? Porque na democracia representativa que a gente tem hoje, nós temos lá uns sujeitos que são representantes de todos, mas eles não são todos. Então é uma forma de aristocracia, segundo a leitura do Hobbes, porque é um governo de poucas pessoas. Mas, de todo modo, a democracia, na verdade, no sentido literal, ela seria um governo em que todos participam do governo. E por que ela é próxima da anarquia? Porque se todos participando resultar em cada um buscar o seu interesse próprio, você não tem mais governo. Né? E aí ele fala que anarquia é ausência de governo. E seria interessante pensar isso em relação aos movimentos anarquistas, né, que vem, sei lá, desde o século XIX, não sei se existe algo antes, né, para tentar pensar o seguinte: o que esses caras pensam como forma de organização social? Que todo mundo que é defensor do Estado tem um ponto, em qualquer tamanho, né, seja mínimo, seja máximo, tem um ponto importante que é dizer o seguinte: se você não tem o Estado, quer dizer, se você abole essa instituição Estado, como que vai ser, primeiro, como vai ser a arbitragem no caso de conflito? E como você vai garantir que as pessoas de um determinado grupo não vão aproveitar da ausência de regras, né, por assim dizer, para poder voltar e, enfim, atacar os outros e tomar posse das posses dos outros, etc. e tal. Então, sempre essa é a crítica mais básica a qualquer proposta de anarquia. Quer dizer, a anarquia talvez parece pressupor que os seres humanos vão chegar num estágio em que todo mundo vai ser gente boa, e que não vai ter mais necessidade de existir um governo exercendo esse poder, digamos, coercitivo sobre as pessoas. É legal pensar isso porque, inclusive, quando você pensa né, a ideia marxista, né, do comunismo, a última fase, digamos assim, do comunismo, né, depois de ela ter passado pela revolução, né, a ditadura do proletariado, um modelo socialista um pouco mais distendido, você entraria numa fase de comunismo em que as pessoas já estão suficientemente aculturadas com a ideia de que tudo é de todos, né, e que você não vai ter direito a algo mais do que o seu vizinho, na verdade você compartilha todas as coisas, chegaria num estado, digamos assim, de civilidade tão grande em que você não haveria mais necessidade da existência de um Estado controlando as coisas. As pessoas viveriam simplesmente numa boa, todo mundo compartilhando todas as coisas e sem que uma interferisse nas coisas dos outros. Né? Então, tinha até essa ideia de que, eventualmente, lá no final, né, eventualmente o comunismo se encontraria com esse ideal anarquista utópico, né? Mas o fato é que a gente vive hoje num mundo em que esse tipo de coisa, cara, não faz o menor sentido, porque a gente não tem a menor confiança de que o nosso vizinho vai ser gente boa e não vai tirar vantagem da gente se ele puder, né? E nesse sentido existe aí o Estado para bloquear esse tipo de coisa. E eu acho, na verdade, interessante porque é curioso como também tem um outro tipo, né, já entrando um pouco nessa discussão aí, sei lá, no entorno dessa discussão Estado mínimo, ou Estado máximo, ou enfim, algum Estado com maior presença, é que essa ideia de Estado mínimo, ela vem do outro lado do espectro político, né? Mencionei aqui, eventualmente, uma situação de não Estado, numa utopia, né, digamos, de esquerda, comunista, mas existe também a ideia libertária, né, que seria o extremo oposto disso, né, uma ideia, né, à direita, que pensa que, cara, o indivíduo é tão importante enquanto indivíduo que, cara, toda interferência do Estado sobre o indivíduo é uma forma de violência e que o indivíduo tem direito absoluto sobre si, sobre suas propriedades, etc. E que o Estado tem que ser o menor possível para não interferir no direito desse indivíduo. E aí essa galera vai defender um monte de coisa, quer dizer, ela já começa a pensar, bom, eu prefiro que o indivíduo tenha, né, os libertários, né, eu prefiro que os indivíduos tenham armas para se defender uns dos outros do que você abrir mão de ter armas para que o Estado faça essa defesa, porque você aí se torna indefeso contra o Estado, que é um agente extremamente poderoso, né? Eu prefiro que o Estado não interfira de modo nenhum nas relações econômicas para que, de alguma forma, emerja uma ideia de mérito. Quer dizer, os indivíduos humanos são
são iguais, eles nasceriam em igualdade de condições e, portanto, eles deveriam ser deixados à sua própria sorte para poder, aqueles que se esforçam mais, extraírem mais resultados do esforço que eles têm. Né? E aí, toda vez que o Estado interfere, ele está, na verdade, atrapalhando aqueles que têm, digamos assim, algumas pessoas e ajudando outras, e isso seria injusto. Né? Enfim, então, você tem uma série de outras coisas que gravitam em torno dessa ideia de uma individualidade absoluta e digamos assim, com valor máximo, né, que estabelece, que é frontalmente contrária também à ideia de Estado, porque o Estado passa a ser um outro, e esse outro é alguém que é inimigo porque ele tem poder mais do que o indivíduo. Então, o indivíduo deveria ter as possibilidades de se defender de forma absoluta desse outro que é o Estado, e, na melhor das hipóteses, esse Estado deveria ser eliminado, né, para que o indivíduo possa florescer em sua plenitude. Quer dizer, você tem uma anarquia, mas agora uma anarquia pensada na hipostasiação, quer dizer, na hipervalorização do indivíduo, ao passo que lá no extremo, né, na utopia comunista, você tem uma anarquia resultante de uma hipervalorização do coletivo sobre o indivíduo. Né? Então, são dois casos opostos que resultam na ausência do Estado, mas para sentidos diferentes. Né? Assim, eu particularmente considero que, acho assim, eu olho para o ideal, né, para a utopia comunista e falo, muito bonito, mas acho isso não vai acontecer. Mas quando eu olho para essa ideia, para esse ideal libertário, o que eu vejo esse cara está regredindo para esse estado que o Hobbes chama de estado de natureza, o estado de todos contra todos. Aí você tem um indivíduo armado até os dentes, em que ele lança a mão de todos os recursos possíveis para se defender dos outros indivíduos e garantir o controle dele sobre um pedaço de terra ali, onde ele garante sua subsistência sem qualquer interferência e sem qualquer comunidade com outros indivíduos, né? Seria assim, pensando no extremo libertário, né? E aí, quer dizer, entre essas duas coisas extremas, você tem as posições, digamos, um pouco mais razoáveis, que estão aí em torno na discussão política mais propriamente dita, mais real, né? Que você tem as pessoas, digamos, que vão mais para o campo liberal, mas que não chegam a ser libertárias, e que enxergam o Estado como, de alguma forma, um empecilho a certos desenvolvimentos da iniciativa privada, especialmente no campo econômico. Aí você tem derivados disso, neoliberalismo, né, a ideia de você deixar que os mercados financeiros se autorregulem, né, e que as pessoas conquistem as coisas nesses mercados através de mérito, habilidades, capacidades, e de outro lado você tem posições que são mais à esquerda no espectro político, que pensam que o Estado precisa de alguma forma regular para garantir um mínimo de justiça, entendendo que, embora não haja diferenças essenciais entre ser humano e ser humano, né, o Rafa mencionou a ideia de raça, que ela é completamente estapafúrdia, né, ela não tem sentido, ela não é natural. Então você pode pensar assim, bom, embora os seres humanos sejam todos iguais, os seres humanos, no tempo, eles não surgem no tempo em igualdade de condições, e, portanto, a ideia de mérito ela é meio falaciosa, porque, na verdade, você nasce em condições socioeconômicas diferentes, e isso interfere diretamente na sua capacidade de se desenvolver ao longo da sua vida humana reduzida. E, portanto, você simplesmente largar as pessoas à sua própria sorte seria injusto, porque algumas pessoas têm mais condições do que outras. Então, o Estado teria, das funções do Estado seria a de garantir algumas coisas para melhorar o equilíbrio socioeconômico das pessoas, de modo que elas possam, que mais pessoas possam ter condições de florescimento, vamos falar assim, de ter uma vida boa nessa sociedade. E isso iria desde da introdução de políticas públicas na área social para tentar resolver distorções em torno de pobreza, de educação, de acesso a alimentos, acesso a serviços públicos, até interferências econômicas no sentido de um Estado ser um agente econômico para controlar
de alguma forma, os mercados para evitar que algumas pessoas tenham vantagens demasiadas em relação a outras. E aí você pode também caminhar para alguma coisa um pouco mais extremada do que isso, que é o Estado ter um papel ativo também na produção de bens, na produção de insumos, né? Então você pensa assim, em sociedades como teve, né, na União Soviética, ou na própria China ainda tem muito disso, você tem grandes empresas estatais que efetivamente produzem bens de consumo, produzem bens, insumos industriais, né? Na China você tem grandes indústrias siderúrgicas, principalmente as indústrias mais pesadas, que demandam um investimento muito grande e que seria perigoso, né, do ponto de vista de quem defende uma estatização mais ampla, seria perigoso isso ficar concentrado na mão de uns poucos capitalistas, porque eles vão usar isso para obter lucro enfim, eles têm agendas privadas que não necessariamente coincidem com agendas da sociedade como um todo, e aí alguns desses itens são estratégicos. Então, um caso típico, né, que ainda no Brasil é um pouco assim, em outros países também, quer dizer, a exploração de coisas estratégicas como petróleo e outras questões, em alguns lugares são ou, por exemplo, um caso importante que eu acho, por exemplo, hoje, por exemplo, petróleo está meio dividido, uma parte das pessoas provavelmente acha que isso deveria ficar, deixar de ser monopólio do Estado, e de fato eu acho até que petróleo está perdendo importância no mundo atual, então talvez isso realmente não seja mais tão estratégico assim. Mas, por exemplo, controle dos mananciais de água potável, né? Imagina isso estar na mão de certos indivíduos privados, né? Quer dizer, a água está se tornando um bem cada vez mais escasso, e aí de repente chega uma hora que tem certos indivíduos privados que controlam o Estado, eles podem estabelecer o preço do jeito que eles quiserem, e a água, que é uma coisa que se a gente ficar sem água durante uma semana, a gente morre, talvez até menos. Isso está na mão de um sujeito lá, de um indivíduo. Então a ideia é de que o Estado, para garantir, por exemplo, a distribuição mais equitativa da água, o Estado tem o monopólio da exploração das jazidas de água mineral potável de um país. Então, a discussão em torno dos papéis do Estado, eu acho que está colocada um pouco nisso daí. Evidentemente tem outras coisas, Rafa deve ter 1000 coisas para falar sobre isso, vou encerrar essa fala aqui por hora. Eu até sugiro, de como tá já encostando em 1 hora de episódio, eu falo aqui, você fala aí e a gente fecha, porque, enfim, é um assunto que rende e tenho absoluta convicção de que a gente não cobriu nem 1% do que a gente poderia falar. Fica para uma próxima aí, conforme os nossos fãs pedirem. Uma coisa que eu gostaria de salientar dentro do que a gente falou, antes de pegar os ganchos que o Gus deixou e eu anotei aqui, é que, primeiro, uma opinião minha, que o Estado é uma boa solução para os problemas que ele quis resolver. Que as razões que justificavam o Estado para o Hobbes, a gente herda parte do que justificavam para o Hobbes, mas as razões que justificam para a gente hoje também são outras, né? Então, na época do Hobbes, o Gus falou petróleo, não existia petróleo, ou pelo menos extração de petróleo, né? Então, claro que a gente herda parte das justificativas dele e precisamos agregar outras para justificar isso para a gente. Porque muita coisa mudou de lá para cá. O Gus citou o comunismo, né? O Manifesto Comunista, entre outras obras, né? Tem acho que o Adam Smith, O Poder das Nações, outras obras que foram mostrando outras questões que o Estado precisa compreender, né? E eu queria lembrar também que, apesar de tudo, e isso acho que para mim é a cerne do que eu entendo por Estado, entre outras coisas humanas, que é a sua característica de abstração, né? Ele é um elemento abstrato. Então, quando eu digo de naturalizar a existência do Estado, é porque na natureza ele não existe, entendeu? Ninguém olha para a própria natureza e percebe um Estado ali, vamos monopolizar a violência, vamos intermediar via criação de poderes, as leis, né, e tudo mais. E nesse sentido, por isso também ele é arbitrário. Então,
ainda que você encontre justificativas históricas que determinem, por exemplo, a amplitude de determinado estado, suas fronteiras e etc, etc, é arbitrário, entendeu? Se você pegar a história dos reis e de cada reinado e tal, o cara ter virado rei, o primeiro rei foi uma definição totalmente arbitrária. Não tinha nada a ver, claro, de mérito por aptidão dentro de determinado contexto. O cara teve o mérito de ter sorte, de arbitrariamente ter se declarado rei, ou ter sido, entre aspas, eleito rei, ou de ter dado grandes quantidades de terra, e logo depois terem criado o absolutismo, e o cara ter, eu sou rei dessa porra, entendeu? Mas o Estado é uma questão abstrata e arbitrária. E fica muito claro, por exemplo, nas questões de separatismo que a gente tem visto, né? Tanto na Ucrânia, que rolou recentemente, como agora está rolando na Catalunha. Porque, apesar de o Estado espanhol dizer vocês não podem, e de até terem descido a porrada nos caras no primeiro momento, para na sequência perceber que essa é a pior estratégia de todos, em épocas de mídia de massa, né? Porque tem outros movimentos separatistas no mundo que ninguém liga, porque num Estado tão opressor que não vaza nada dali, entendeu? Então a polícia desce o cacete, mata, oprime e reprime os separatistas e tá tudo bem. No caso da Espanha, que é um Estado, apesar de ser uma monarquia, né, é administrado de forma democrática, a imprensa tá lá para filmar e mostrar que a porrada comendo, os caras tentando conter um movimento separatista na porrada, hoje em dia, em países de primeiro mundo, não é a melhor opção. Por quê? Porque os catalães, como eu falei de linguagem e cultura, eles se identificam mais do que a Espanha. Coincidentemente, né, entre aspas, também eles são a área mais rica da Espanha, então eles não querem ficar com o restante dos pobretões que não falam a língua deles, ou não têm as mesmas referências culturais de identidade, e diz, né, que um elemento para isso foi a opressão do governo do Franco, né, da ditadura do Franco, que oprimiu bastante os catalães e proibia eles de falar catalão, que, claro, isso tem toda uma questão de identidade aí que vem à tona, né, identificação dos grupos. Mas, voltando a dizer, é uma questão arbitrária e abstrata, por isso que fronteiras, né, limites fronteiriços aí entre povos, a gente naturaliza eles como linhas no mapa, mas não há linhas no mapa, entendeu? Isso é até curioso que isso não seja tão questionado como poderia ser, né? Ainda mais linhas fronteiriças na África ou em qualquer país, né? Mas quando a linha fronteiriça é uma reta, igual os estados dos Estados Unidos, me dá até um mal-estar, assim, que você fala, puta que pariu, considera um riozinho aí, alguma coisa que eu possa ver que está separando, né? Eu acho isso mais, digamos, mais natural, digamos assim, mais orgânico, né? Para usar um termo moderno. E aí, dentro de um pouco que o Gus falou também, a verdade é que, claro, o Estado hoje, por ter sido naturalizado, ele reage como um ser humano reagiria muitas vezes na época onde não havia Estado. Então, a questão da violência, obviamente, é a mais visível, né? Mas também, quando você se lembra que o Estado, sendo essa questão abstrata, é administrado por pessoas, você entende quando pessoas, tendo o poder do Estado, fazem o Estado agir como elas próprias, entendeu? Temos aí, estamos vivendo uma cleptocracia, volto a dizer que esse governo é a maior festa da ilha fiscal da história do planeta. Estamos sendo pilhados e é reflexo de como pessoas
emprestam sua personalidade ao Estado e, tendo os poderes que o Estado tem para resolver os problemas que o Hobbes queria resolver, usam o Estado de forma humana, com todos os defeitos da alma humana, a troco de se beneficiarem. E vou aqui introduzir os Estados Unidos, né, que de várias formas é um Estado absolutista, mascarado de democracia. E isso, sei lá, estou colocando talvez como uma hipótese, pelo que a gente acompanha aqui, né? Então, os Estados Unidos seriam uma democracia absolutista, porque me parece que o Estado americano, ele está à margem dos próprios poderes que ele constituiu, que seriam ali a justiça, o judiciário, o legislativo, né? E o executivo, porque me parece que por trás do Estado, suportando o Estado americano, estão instituições que excedem, não vou dizer excedem suas competências, mas excedem a ingerência que esses outros poderes deveriam ter sobre essas instituições. Então, a verdade, apesar da democracia, quem manda nos Estados Unidos são as instituições do Estado, como a CIA, o Pentágono, o FBI, a NSA, e você vê como, nesse sentido, por exemplo, Obama, que entrou com um discurso, vou fechar Guantánamo, não fechou. Como ele ampliou, né, a política de drones no Afeganistão, jogando bombas na cabeça das pessoas, sendo que são, obviamente, por serem drones, eles não são pilotados por seres humanos que estão voando naquele momento, mas sim à distância, em suas cadeiras e no ar-condicionado dentro de algum lugar dos Estados Unidos, né? Todo o vazamento da NSA, né, que o Snowden colocou, mostrou esse poderio absurdo do Estado à margem dos poderes, né, das legislações, de como isso é feito, de forma entra presidente, sai presidente. O importante é a defesa do Estado. Então, também temos questões onde existe de certa forma, uma falsa democracia, né? Onde o cara que está lá na frente, acho que o Trump tem um pouco disso, não faz muita diferença para o funcionamento das instituições. Espero estar errado. Isso aqui é uma hipótese que eu estou colocando, né? Enfim, falando um pouco dos Estados Unidos. Outra coisa, o Gus falou de petróleo, e talvez a gente precisa marcar um programa sobre privatizações, mas eu entendo as questões estatais, principalmente relacionadas às empresas estatais, que existe, num primeiro momento, uma questão geopolítica que precisa ser considerada e que justifica monopólios estatais, certo? Então, privatizar eletronuclear, sei lá, apesar que a eletronuclear só faz merda, construir o Angra, construiu a maior usina nuclear do Brasil, numa área superpovoada, de beira de mar, né, já é uma grande cagada. Um submarino nuclear construído pelo Odebrecht, que nunca ficou pronto, é outra grande cagada. Mas acredito que algumas coisas justificam, né? Petróleo. A criação da Petrobras, para mim, se justifica de um princípio geopolítico, que é descoberto o petróleo no Brasil, ou iniciados os trabalhos para prospectar petróleo no Brasil, não havendo uma política estatal de monopólio e abrindo de forma descriteriosa para mercados estrangeiros, a gente não teria desenvolvido uma tecnologia que hoje a gente tem, e é bem considerável, e teria sido, obviamente, explorado de diversas formas que teriam vindo, furado aqui o petróleo, deixado a poluição desses furos, vendido o nosso petróleo a preço barato. Porém, hoje, né, e até falando já da Petrobras, eu vou falar dos Correios, que eu lembrei agora,
Hoje, para mim, dada a parte política do uso da Petrobras, ele fala, não, mas o Temer não tem a política. Bullshit, né? O lance a Petrobras foi usada de maneira política, foram desviados da Petrobras para financiar partidos políticos desde sempre, né? Então, para mim, hoje, dado o mau uso feito da Petrobras, ela deveria ser, sim, considerada privatização, desde que uma boa legislação conseguisse ajustar aí os benefícios e malefícios que isso deveria ter. Então, por exemplo, todo o dinheiro que viria do pré-sal deveria ir para educação, para ciência, e logo cortaram isso, vai mesmo para município, para ficar construindo aquelas obras que não servem para porra nenhuma. Então, assim, para mim o problema, claro, é o uso político da Petrobras e os maus políticos que legislam no Brasil, porque se a gente conseguisse que seja a exploração a partir daqui seja feita por empresas estrangeiras ou nacionais, ou tanto faz, mas a parte que interessa do que vai ser tirado dali e transformado em riqueza ficasse aqui, para mim tanto faz quem está fazendo isso, de novo, pelo mau uso que fizeram da empresa e que prejudica ela no mercado. Então, eu acredito que não sou contra hoje privatizar a Petrobras. Mesma coisa dos Correios. A justificativa para os Correios é de que os Correios não podem ser privados, pois o Brasil é muito grande, não entregariam carta na puta que pariu. Ok, mas dado o uso político dos Correios, os caras destruíram o fundo de pensão dos Correios, foram degradando tanto a própria empresa por conta dessas questões políticas, que hoje os Correios estão fechando agências bancárias nos lugares mais remotos do Brasil, que é justamente o que se justificaria a existência dele. Então, também, o próprio uso político dos Correios, para mim, justificaria a privatização dos Correios, e o que a gente pode estar falando, no fundo, são agências regulamentais, de que fazem a regulação do mercado, como deveria ser a Anatel, como deveria ser a Anatel, como deveria ser essas outras agências que deveriam cuidar das coisas, mas que no Brasil elas são frágeis e também, por causa de uso político, privilegiam não o consumidor, mas as empresas. Então, se houvesse uma boa regulamentação, que ao vender os Correios privados, exigisse que as empresas levem para puta que pariu a encomenda, isso ok, não tem problema. O lance é que a própria Anatel mostra que isso não funciona, né? Então, houve várias exigências das empresas para poderem ser vendidas. Foram feitas exigências às empresas que compraram as antigas estatais de telecomunicações, que até hoje elas não cumprem, ou cumprem medidas estapafúrdias, como hoje em dia ter que manter não sei quantos orelhões, a não sei em qual densidade demográfica, sendo que ninguém usa orelhão. Então, uma ideia que eu tive é por que a Anatel, em algum momento, ali em 2010, 2009, 2010, obrigou as empresas a não, tem orelhão? Agora vai ser Wi-Fi. Quem quiser Wi-Fi. Entendeu? Não, mas não, tá lá orelhão ainda, ninguém usa orelhão. Então tem isso. Então, mesma coisa, não dá para privatizar o exército, né? Apesar que o exército brasileiro é muito mais usado contra o seu próprio povo do que contra os estados inimigos, que não existindo, se fosse privatizado, provavelmente eles iam arrumar guerra para financiar alguma guerra aí, porque, né? Concordo com você sobre bens escassos. Enfim, outra discussão aí, então, que a gente pode ter é sobre privatizações. Por fim, agora já vou finalizar a minha fala aqui, aproveitando. Então, seria 2 blocos aí para cada um. Fique à vontade, Gus, para falar mais aí nesse seu quarto bloco. Mas, como eu disse na introdução desse bloco, as justificativas que hoje a gente tem para o Estado existir são diferentes. E acredito que hoje a gente precisa ter essa discussão, que eventualmente a gente está tendo, a sociedade tem tido sobre Estado mínimo e Estado máximo, que se refere ao seguinte: para mim o dilema moderno, o dilema do século XXI é o indivíduo ter a liberdade de viver a própria vida.
Para mim, esse é o maior dilema. Que entra em conflito com todas as coisas, entendeu? Principalmente Estado, com o seu vizinho, porque a liberdade para viver a própria vida, para mim, é a cristalização do espírito cristão, para não dizer do espírito jesuíta no sentido de Jesus, né? Que acredito que a ideia que o cristianismo de Jesus traz para o mundo é a libertação do indivíduo em relação à opressão da religião. É claro que isso foi subvertido e reconstruído e ressignificado para ir contra essa própria medida que, teoricamente, Jesus colocou, mas eu acho que a repercussão da presença de Jesus é a liberdade do indivíduo, e isso passa pelo livre mercado, pela livre iniciativa, pelo empreendedorismo, ao mesmo tempo que entra em conflito dessa perspectiva libertária com o Estado. Só que, então, para mim, há uma questão que é o ser humano, ele se sobrepõe à natureza. A existência do Estado é um exemplo disso. Ele se sobrepõe. E ao se sobrepor, ele não precisa fazer um esforço para voltar à natureza. O que eu quero dizer? Você se sobrepor à natureza para dar o direito de todo mundo ter armas para se proteger, você estar maquiando a situação de poder voltar a matar gente. E por que eu digo isso? Porque todos os estudos indicam que a questão do armamento tem um forte aspecto sociocultural. E eu posso citar alguns estudos, caso a gente não venha fazer, não vou citar agora, talvez nos links, sobre essa questão. Então, mesmo nos Estados Unidos, a morte por armas não é muito grande comparada do Brasil, porém, o índice de pessoas que se suicidam com armas é enorme, o índice de acidentes com armas é enorme, o índice de pessoas que acham que alguém está invadindo sua propriedade e matam é enorme. Então, assim, a pessoa tem o direito de se defender, a pessoa tem o direito de portar uma arma, só que geralmente vai morrer gente que não morreria se a arma tivesse à disposição. Então, para mim, não faz sentido o ser humano, ao se sobrepor à natureza, criar artifícios ou ter argumentos, por melhores que eles acham, que te coloca de novo num estado natural. Um último exemplo que eu vou citar, e aí eu já fecho aqui. A questão de que mulheres grávidas, ou mulheres em geral, devem ganhar menos porque se engravida ela para de trabalhar. Para mim, é você de novo sobrepor uma questão natural à capacidade humana de se sobrepor à natureza. Ora, se, entre aspas, há uma justiça natural de que mulheres grávidas não trabalham, ou não podem fazer esforço, ou tal coisa, você não precisa manter esse estado natural na própria sobreposição que você fez da natureza. Ora, eu sou mais foda que a natureza porque eu criei um ambiente onde a mulher grávida tem mais benefícios do que se ela tivesse na selva, entendeu? Então, para mim, é uma questão até um pouco de entropia. Para manter a civilização, o ser humano tem que manter uma entropia muito maior do que a própria natureza. E ele faz isso com o quê? Com altivez, com hombridade, com honra, sabendo que ele se sobrepõe à própria natureza. Então, tem que pagar o mesmo que uma mulher que faz determinada função, determinado cargo, que é igual a do homem, e ela tem a possibilidade de engravidar, ela tem que ganhar sempre o mesmo. Por quê? Porque eu, como homem, e digo não só em relação... Eu como humanidade, né, não estou falando em relação de gênero, estou me sobrepondo à natureza. E eu faço isso porque eu quero, porque eu sou racional e acredito que o benefício dessa mulher é viver na sociedade que ela compartilha comigo, entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Eu tento me sobrepor à natureza e manter essa sobreposição em todos os aspectos.
Eu não quero dar um passo atrás e criar uma sociedade onde aspectos naturais precisam ser considerados. Senão, tira o Estado, todo mundo volta a se matar e chega desse blá blá blá, entendeu? Então, paro por aqui. Gus, por favor, nos ajude a falar. Eu vou tentar, acho que também tá bom da gente caminhar para o fim. Eu acho legal, eu vou pular a conversa da privatização, porque na verdade eu acho que isso dá um assunto aí. Só um breve comentário, quer dizer, em muitos aspectos eu não acho que as coisas deveriam ser privatizadas, mas eu acho que a gente deveria trabalhar para que elas perdessem importância, né? Que na verdade eu tento negar um pouco essa dicotomia entre o Estado e a iniciativa privada enquanto agentes econômicos. Eu acho que existe evidente que a economia é algo muito importante na nossa configuração estatal, afinal de contas, uma das partes importantes da nossa sobrevivência e bem-estar envolvem a gente produzir aquilo que a gente precisa para viver, para comer e etc. Mas aí eu acho que a gente precisa pensar em formas que não sejam necessariamente dicotômicas, né? Quer dizer, formas mais cooperativistas, que privilegiem, talvez, associações locais de pessoas, coisas desse gênero. Assim. Então, assim, mas eu achei duas coisas que eu queria comentar. Eu vou começar pela que você falou mais recente, depois eu volto para que você falou mais no começo. Uma delas, você falou essa questão do individualismo. Eu acho que, e eu concordo com você, que grande parte da tensão atual que existe atualmente entre os indivíduos e o Estado tá girando em torno de uma crescente valorização do indivíduo em detrimento do que eu vou chamar de comunidade, não em detrimento do Estado, porque eu acho que são coisas diferentes. E eu também acho que isso acontece fortemente no Ocidente. Não vou dizer que o Oriente se contrapõe a isso, porque eu, na verdade, não sei exatamente como é que isso se processa no Oriente. Acho que tem uma coisa muito louca que muitas vezes a gente fala das coisas que acontecem no Ocidente e isso imediatamente dá a impressão de que algo desse tipo acontece no Oriente, algo contrário eventualmente aconteceria no Oriente. O problema, na verdade, é que a gente não sabe muito sobre o Oriente. Como é que é a mentalidade, como é que isso está se desenvolvendo para lá. Às vezes tem alguns vislumbres e tal, algumas coisas assim, mas a impressão que eu tenho no Ocidente, e isso tem a ver, o cristianismo, como você colocou, me parece ter muito a ver com isso, e especialmente o cristianismo protestante, porque os Estados Unidos, na verdade, tem uma projeção cultural gigantesca no planeta, então vários dos valores que estão presentes nos Estados Unidos, eles meio que acabam se projetando, né, para as outras nações ocidentais, mesmo uma nação predominantemente católica como o Brasil, e outras nações europeias, por exemplo. No cristianismo protestante existe uma sobrevalorização do indivíduo, porque você tem essa ideia, né, que vem com a reforma de que a salvação vem pela fé, e isso é uma coisa que envolve o indivíduo. Quer dizer, o indivíduo é responsável pela sua salvação, e essa salvação não é concedida por um ente externo, que seria a Igreja Católica. E nesse sentido é muito curioso, porque a Igreja Católica ela tem uma certa, ou ela teve, né? Até hoje ela tem em alguma medida, em alguns contextos, mas naquele momento ali da reforma, que curiosamente é esse momento que o Robson está escrevendo, a Igreja Católica tinha um poder que é análogo ao poder do Estado, né? Quer dizer, ela era uma instância no âmbito espiritual, digamos assim, que funcionava como um Estado. Quer dizer, ela resolvia todas as questões, o que você deve ou não deve acreditar, como e do ponto de vista da teologia cristã, né, como que se dá ou não dá a sua salvação, coisas desse gênero. E quando vem a reforma protestante, o Lutero ali, a partir dali, ele está falando alguma coisa do tipo seguinte: não, eu não preciso desse ente supra-humano e supranacional, em certo sentido, que regule o modo como eu vou me relacionar com Deus. E eu posso, enquanto indivíduo, buscar a minha própria salvação fazendo lá as coisas que eu tenho que fazer segundo a doutrina cristã. Né? E isso, esse se torna o valor principal
do protestantismo, né, cristão, e isso é o que funda os Estados Unidos. Então, vamos dizer assim, esse individualismo, né, que surge nos Estados Unidos, toda essa doutrina libertária que surge lá, ela tem forte ligação com a doutrina cristã protestante, que coloca no indivíduo toda a potencialidade dele se realizar plenamente no contexto dessa religião, que no fim é a busca da salvação individual. E o interessante qual que é, né? É que grande parte, também dentro da doutrina cristã, e aí isso vai ser mais ou menos extremado, dependendo do grupo, da denominação, como queira, existe uma dicotomia também entre o indivíduo e o mundo, né? Ou aquilo que é da ordem do mundo atual, né? Que também se contrapõe, digamos assim, à ideia do reino de Deus, essas coisas. E o que acontece com esse indivíduo, quer dizer, se você pensar esse indivíduo dentro de um Estado nacional, aí, do ponto de vista das práticas da comunidade humana, muitas vezes o Estado, para alguns desses indivíduos, ele também surge como um empecilho à sua realização plena do âmbito religioso. Quer dizer, o Estado impõe certas coisas que não necessariamente são de acordo com o dogma que eu tenho, né? O Estado... eu deveria ter, eu quero ter uma vida de certa maneira que certas coisas que o Estado permite são contra. Então, por exemplo, né, você tem toda essa pressão, essa resistência, mesmo nos Estados Unidos, casamento gay, o casamento, né, de formação de núcleos familiares que vão contra os dogmas cristãos. E isso é visto por certos grupos, né, não todos, evidentemente, mas isso é visto por certos grupos mais extremados como o Estado interferindo no modo como ele vai exercer a vida dele e na realização plena dele, que envolve ele viver num mundo, sei lá, que é de acordo com o que está descrito na Bíblia, e por aí vai. É evidente que isso também está presente de alguma forma no catolicismo, mas o catolicismo tem uma relação mais ambígua com a questão dos estados nacionais, enfim. Então, em certo sentido, acaba sendo um pouco mais libertário, mas acho que talvez a questão mais importante é que, justamente porque a Europa passou por todo esse conflito, essa guerra efetiva, né, as pessoas pegarem armas por causa de religião, os estados nacionais europeus, eles acabaram se consolidando quando eles chegaram a alguma solução de tolerância religiosa, né? E aí você tem várias formas como isso se acomodou, até você ter o caso extremo da França, né? Que é um Estado que se coloca como estritamente laico e rejeita toda interferência religiosa dentro do Estado francês. Claro que também aí, né, em relação agora, isso do ponto de vista da querela entre protestantes e católicos, porque em relação aos muçulmanos a coisa está meio estranha, né? Quer dizer, é quase o seguinte, a França é um Estado ateu cristão, né? Então ele também está tendo alguns problemas com a entrada de um outro tipo de religião que não é ocidental ali, mas também é outro assunto, né? Então, eu, na verdade, eu vejo com um pouco eu não gosto muito desse modelo. Eu acho que esse modelo, na verdade, atrapalha o desenvolvimento das comunidades humanas, porque ele foca demais na individualidade, e isso, levado ao extremo, e eu acho que a gente está caminhando nisso, cara, essas coisas a gente falou de Facebook semana passada, essas coisas de redes sociais têm exacerbado de uma tal maneira, né, as individualidades, que as pessoas começam a achar que qualquer forma de regulação externa que visa, em princípio, originalmente, melhorar a nossa convivência, é um empecilho ao florescimento dessa individualidade. Então, quer dizer, o florescimento da individualidade se tornou valor, e não o florescimento da vida humana, entendeu? Eu acho que nós estamos perdendo uma dimensão interessante, importante do humano, que é uma dimensão de comunidade. Que eu acho que na linha do que o Rafa falou, dessa questão de uma certa capacidade humana de superar de alguma forma as imposições da natureza, um dos elementos fundamentais para isso, que aí eu já não sei se ele não é natural, é curioso isso, né? Eu acho que é da natureza do homem formar cultura, né? Então, quer dizer, em alguma medida, a formação de cultura também é um movimento natural. Então, tem uma espécie de paradoxo nisso, né? Eu acho, assim, acho que não é
eu não vejo tanto um afastamento tão grande entre homem, entre cultura e natureza, porque eu acho que, inclusive vendo outros animais, você percebe que tem embriões da formação de culturas entre eles, quer dizer, então isso é uma coisa que foi acontecendo, e a própria expectativa que a gente tem, né, em relação, por exemplo, à vida em outros planetas, vida inteligente, a gente tem a expectativa de que cultura se desenvolva. Então, em certo sentido, o desenvolvimento cultural parece ser um item evolutivo. Então, ele é parte de natureza também, ele está incluído no mundo, ele não é contra, mas ele é uma expressão de uma natureza talvez mais avançada, ou talvez de uma natureza que se opõe a uma natureza bestial, né? Que seria esse estado de natureza que o Hobbes descreve. Por isso que, enfim, eu não gosto muito de colocar a dicotomia entre cultura e natureza, mas pensar que você tem gradações disso e que o humano é particularmente avançado em termos de cultura. Agora, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está perdendo uma dimensão, não sei se perdendo, mas enfim, a gente está... A hipervalorização do individualismo, ele tem como consequência uma desvalorização do senso de conjunto, de comunidade, de sociedade, e eu acho que a gente perde ao hipervalorizar isso. Então, e isso ajuda. Então, quando você tem um senso de comunidade, é mais fácil perceber a função do Estado em regular certas coisas, como o Rafa colocou, do que quando você enxerga o Estado como um empecilho ao florescimento da sua individualidade. Então, eu acho que isso é uma coisa muito perigosa do que está acontecendo agora. Eu acho que certos políticos, né, a gente vê, por exemplo, o que a gente tem, toda hora a gente está falando de certos tipos de populismo que estão surgindo no nosso mundo agora, e ele está apelando demais para essa questão da individualidade, né? Essa coisa toda aí, Cambridge Analytica, esse tipo de influência que se pode ter em uma eleição por meio de redes sociais, ele apela diretamente para questões individuais, exacerbando, digamos assim, as demandas do indivíduo em relação à demanda da sociedade. Enfim, e para finalizar, o que eu queria comentar é uma coisa que eu fiquei meio chocado na hora que eu li o Hobbes, e que eu não lembrava que tinha isso lá, enfim, eu nunca tinha me dado conta, que ele, bom, já tinha mencionado aqui que ele é um crítico, né, o sistema que ele prefere é o sistema monárquico, e a razão pela qual ele prefere o sistema monárquico ao sistema democrático, por exemplo, que seria o pior deles para ele, é que o sistema democrático, na visão do Hobbes, ele necessariamente passa por ciclos de esgotamento. Então, o que acontece? Ele enxerga o sistema democrático como sendo um sistema que você tem uma representação por meio de assembleia, mas que, aos poucos, as pessoas que fazem parte das assembleias, elas vão aprendendo métodos para poder controlar as assembleias, especialmente métodos retóricos, etc. Eles começam a aprender a manusear o sistema de modo a favorecer certos grupos no interior daquilo. Então, você começa a formar uma espécie de oligarquia no interior do sistema democrático, né? A oligarquia sendo aquele grupo pequeno de pessoas que usa o sistema para beneficiar a si próprio, e isso mina o sistema democrático como um todo, porque o bem da maioria já não é mais visado por aquele sistema que se diz visando o bem da maioria. E quando isso começa a acontecer, o que o Hobbes fala? É que chega num tal nível de esgotamento em que o próprio sistema democrático meio que demanda o surgimento de um indivíduo, um tirano, que é um sujeito em que vai ser concentrado todo o poder, para que ele acabe com os privilégios daquela oligarquia e reforme o sistema, para que ele possa voltar a ser um sistema democrático. E aí, então, entra o tirano impõe uma ditadura. Nessa ditadura ele reforma o sistema, ele acaba com certas coisas, se ele for um bom ditador, digamos assim, entre aspas, né? Mas de todo modo isso vem, né? O custo disso é a supressão de certas liberdades, é a perseguição de certos grupos, etc. Tudo isso que a gente já sabe sobre ditaduras, e depois de um período ditatorial se refunda uma democracia que começa funcionando aparentemente bem, mas necessariamente ela vai se degenerar para um sistema oligárquico que vai trazer de novo um tirano. O Platão já dizia isso, e provavelmente o Hobbes está citando, sem dar os créditos, o Platão, porque ele dizia isso, algo parecido com isso na República, né?
E eu fiquei chocado porque, na verdade, o modo como ele descreve isso, porque, assim, do Platão as pessoas têm falado muito ultimamente, mas o modo como ele descreve a forma como vem o advento desse tirano, ela envolve um certo populismo, né? Então, já é uma espécie de uma sofisticação em relação à explicação do Platão, e é chocante, né? Quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma olhada lá naqueles capítulos que eu sugeri, como isso parece com certas coisas que a gente tem visto no Brasil e em outras partes, e um próprio discurso do esgotamento da democracia representativa. Quer dizer, para um cara como Hobbes, o que vem depois desse esgotamento que a gente reconhece que está experimentando, tudo de exceção, um período ditatorial, de tirania, etc. E o Rafa mencionou um negócio muito que eu acho que tem tudo a ver com isso, eu pensei nisso também quando li o Hobbes, que a primeira coisa que eu imaginei foi mas os Estados Unidos, né, é uma democracia que está durando, cara, sei lá, 200 anos, né? Então, quer dizer, será que os Estados Unidos conseguiram romper o ciclo que o Hobbes estava descrevendo? E a resposta que eu cheguei à conclusão é que, na verdade, não. Porque os Estados Unidos parecem, ao longo da sua história, conseguir mascarar no interior de um sistema nominalmente democrático todas essas fases que o Hobbes está descrevendo. Então, hoje, por exemplo, você tem um esgotamento brutal daquilo, embora o Trump não tenha todos os poderes de um tirano ainda, ou talvez não vá ter, talvez não seja ele o tirano, ele seja só uma espécie de pré-tirano, mas você tem um esgotamento do sistema, ele está funcionando como um sistema oligárquico que só trabalha em prol de um grupo, né, que às vezes se chama lá 1%, enfim, tem um grupo oligárquico, uma elite, né, que controla o sistema democrático, portanto ele não é efetivamente democrático, e ele está se degenerando cada vez mais, porque na época do Obama, que porra, é um cara que no geral as pessoas consideravam como um cara progressista e tal, isso já estava colocado em pauta e isso está se exacerbando na fase Trump. Então, quer dizer, a tendência, na verdade, me parece ser de piora. E os Estados Unidos teve momentos também de governo de exceção, quer dizer, ali durante a Segunda Guerra Mundial, você teve o Roosevelt, que foi eleito, se não me engano, 3 vezes seguidas, isso foi uma ruptura com o sistema. O Roosevelt tinha muitos poderes. Você teve momentos ali na época, nos anos 60, de perseguição às pessoas que se declaravam de esquerda, quer dizer, você tinha um estado de exceção, mas ele mascarado também no interior de um sistema democrático. Então, quer dizer, parece que tem alguma coisa errada com o nosso sistema democrático como um todo, esse dos Estados Unidos, mas no Brasil a gente está careca de ver, a gente tem essa cleptocracia que o Rafa mencionou, e eu temo, assim, pelo que vem em seguida. Quer dizer, será que o Brasil vai conseguir reformar o sistema sem entrar numa fase de exceção, ou nós vamos enxergar uma nova... A gente passou um período aí de 30 anos aí da nova república, vindo de uma ditadura brutal. O que vem depois disso, quando esse sistema da nova república hoje está seriamente estagnado e totalmente tomado por uma lógica oligárquica de benefício de um certo grupo, que a gente chama aí facilmente de elite política em qualquer jornal, em qualquer conversa de boteco. Então a gente já percebe hoje alguma coisa da ordem do esgotamento, né? A questão é o que vem depois e como evitar que uma transição, né, que uma reforma desse sistema, que é absolutamente necessária, tenha que ser feita por meio de um poder ditatorial de exceção, etc. E como fazer para a gente conseguir fazer uma transição que vá contra, né, que seja anticíclica, para dizer assim, se a gente pode acreditar no ciclo proposto pelo Hobbes. E aí, com isso, eu encerro minha fala por hoje. Já me despeço. Rafa, se você quiser terminar aí o programa, está contigo. Eu nem vou me estender, só falar que eu concordo com a sua análise do individualismo, e eu acho que esse dilema é justamente um dilema de duas vias, tanto o indivíduo entender que para ele viver a própria vida, ele precisa do Estado, de diversas formas, presente, que ele precisa abrir mão de alguma coisa para viver a própria vida. Não é um individualismo absoluto, no sentido de eu faço o que eu quero, mas de que, ao final de tudo, na maioria das vezes, eu vou estar satisfeito com o que eu estou fazendo. E, claro, que para isso, acredito que também precisa ter uma contrapartida do Estado. Então,
o meu exemplo é eu como empreendedor, eu gosto muito da ideia de estado transparente, ou a ideia, na verdade, de estado imperceptível. Claro que imperceptível dá uma outra ideia. Quando eu quero dizer transparente, é de que o estado, ele se apresenta no momento necessário. Hoje, o estado, ele é uma barreira em vários momentos onde ele não deveria ser. Esse é o meu ponto. Então, eu quero abrir uma empresa, você precisa prestar contas ao Estado. Só que não precisa ser 3 meses para abrir uma empresa. Por que não é uma semana? Por causa da burocracia. Então, é aquela coisa. É questão de impostos. Hoje, para uma nota no Brasil de R$ 1.500, você tem que pagar o contador, o banco, que por ser uma conta CNPJ, já vai pelo menos uns R$ 80, R$ 100. Então, é contador, banco, aí imposto municipal e pelo menos 3 impostos federais, mais impostos de 6 em 6 meses relacionados à receita da empresa. Enfim, uma nota de R$ 1.500 não sobra R$ 800 para você usar, entendeu? Para você reinvestir na sua própria empresa. Então, isso, para mim, dado o uso desses impostos, também é um outro absurdo a ideia de livre iniciativa dos indivíduos. Mas beleza, isso eu acho também que é um outro caso. Mas concordo com o Gus, não é o dilema quando eu digo de ter a liberdade para viver a própria vida, quando em conflito com a liberdade dos outros e tal, então, sim, passa pela a existência do Estado, a melhoria desse Estado, o convívio em sociedade e em comunidade. Não é um individualismo pelo individualismo. Quando eu digo a liberdade de viver a própria vida, é no sentido de que, no final, quando você morrer, você só vai ter vivido essa vida que você pôde viver, e o ideal é que você viva ela da maneira como você quer levar, entendeu? Sendo que o Estado já privou pessoas de liberdades individuais que hoje nós sabemos são absurdas. Como, por exemplo, o Alan Turing teve que tomar injeção para inibir os seus impulsos homossexuais, que é a predileção sexual dele. Então, é só um exemplo de algo que o Estado fez, depois se desculpou, claro que fudeu a vida do cara, que só se desculpou quando ele já estava morto. Então, é nesse sentido. Então, a gente vai pôr no programa, na página do Medium, que vai ao ar amanhã, o tema do próximo programa, que a gente vai decidir assim que essa transmissão acabar. Então, agradeço aí a quem nos ouviu e, por favor, mande suas considerações. Se gostou, compartilhe, dê like, inscreva-se no canal, comente, avise a sua mãe, sua família, o grupo de WhatsApp. Nós precisamos de audiência para nos sentirmos bem-vindos, né? Para nos sentirmos quistos sobre as nossas opiniões tão contundentes aí. Muito obrigado a todos e até domingo que vem. Falou. Falou, galera. Até domingo que vem.